Esta série de vídeos está sendo possível graças ao patrocínio e ao apoio do site slicklens.com. Se você busca presets de Lightroom de qualidade e feito por profissionais, é lá que você deve buscar. Veja o site slicklens.com, ele está aí embaixo e confira. E usuários do grupo Lightroom Brasil têm 15% de desconto. Basta usar o cupom de desconto Lightroom Brasil, que está abaixo, verificar o endereço do site e adquirir seu preset para ajudar no seu fluxo de trabalho. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. O assunto de hoje ele foi solicitado pelo pessoal lá na nossa página de Facebook, então a gente resolveu trazer para sanar dúvidas, que é como produzir HDR e panorâmicas no Lightroom. Para quem não conhece o termo, HDR vem do inglês, significa High Dynamic Range, ou seja, alta amplitude dinâmica. Ou seja, são imagens que têm uma grande amplitude dinâmica. O que é amplitude dinâmica? Amplitude dinâmica é a diferença entre as áreas mais claras e mais escuras da imagem, a diferença de luminosidade entre essas áreas. Ocasionalmente você pode ter uma cena em que a amplitude dinâmica, ou seja, as áreas mais escuras dela e as áreas mais claras, estejam tão distantes uma da outra em termos de luminosidade, que você não consegue colocar a cena inteira em uma única exposição da sua câmera. Ou seja, se você calcula a exposição para que você tenha detalhes nas áreas de sombras, as áreas de luzes estouram. E se você calcula a sua exposição para poder capturar os detalhes na área de luz, as áreas de sombra ficam muito escuras e sem detalhes. O HDR serve para a gente então unir a exposição de várias capturas numa única imagem, criando uma imagem de alta amplitude dinâmica, ou seja, reunindo a amplitude dinâmica de várias capturas em uma única imagem. E a panorâmica? A panorâmica nada mais é do que tirar uma série de fotos, deslocando a câmera lentamente numa direção e depois fundir essas imagens numa grande imagem, formando uma foto panorâmica. O processo para a criação dessas imagens é extremamente simples no Lightroom, e é isso que nós vamos ver agora. Olá pessoal, então estamos aqui com algumas imagens que eu selecionei para esse tutorial. As imagens não são necessariamente imagens bonitas e coisa e tal, mas são imagens as quais eu tenho o direito de usar, né, para o vídeo, e eu produzi elas aqui rapidamente durante a semana para ter situações para mostrar os efeitos para vocês. Tá? Começando pelo HDR. O que é o HDR? Como eu falei, é colocar uma maior amplitude dinâmica numa única imagem. Então olha, essa seria a foto de exposição média nessa situação. A gente vê que as áreas escuras estão bem escuras, praticamente sem detalhes. E podemos ver que a área clara está aqui completamente estourada, né? Se eu quisesse fazer essa foto só na câmera, sem nenhum recurso de computador depois, eu poderia tentar reduzir a exposição para tentar capturar os detalhes nessa parede que a luz estourou. E aí eu teria isso. Ou seja, eu recuperei os detalhes aqui, mas em compensação os carros ficaram completamente escuros e sem detalhes. Se eu quisesse ter detalhes nos carros, eu poderia abrir a exposição. E aí eu teria detalhe aqui nos carros, em compensação a parede ficaria ainda mais estourada. Então eu fico entre a cruz e a espada aqui, eu fico numa situação em que não existe uma exposição que capture toda a amplitude dinâmica da cena, ou seja, capture detalhes nas áreas mais escuras até as áreas mais claras. Então eu fiz, ao invés disso, 3 fotos com 3 exposições diferentes na câmera, para fundir isso depois no computador, no que chamamos de HDR, tá? Então, como é que eu fiz isso na câmera? Eu pus a câmera num tripé, um tripézinho pequeno, como você pode ver, está próximo do chão aqui. E fiz as fotos variando a velocidade de exposição. Por que a velocidade de exposição? Porque se eu variar o ISO, eu vou criar diferenças de ruído entre uma imagem e outra, que pode prejudicar o resultado final. E se eu variar na abertura, eu vou criar diferenças de profundidade de campo, que também vão prejudicar o resultado final. Então a velocidade aqui nesse caso, como é uma cena estática, não cria nenhuma diferença visual, com exceção da exposição entre uma imagem e outra. As 3 imagens importadas no Lightroom, eu seleciono as 3, clico com o botão direito do mouse, vou em editar em,
em mesclar foto. Antigamente era no editar em porque tinha aqui no Photoshop. Agora não precisa mais ir no Photoshop. Agora você vai em mesclar foto, HDR. Clicou aqui, ele abre a janela do HDR, ele vai criar uma visualização rápida em baixa resolução para você poder ver o resultado do seu HDR. Ó, ele criou o resultado do HDR aqui. Ele permite eu alinhar automaticamente as fotos, ou seja, se você ou o tripé ou você tiver feito as fotos na mão e tiver desalinhado as fotos, você pode permitir que o Lightroom tente alinhá-las automaticamente e que o Lightroom aplique correções automáticas de tom. Essas correções automáticas de tom você pode corrigi-las depois no módulo revelação sem qualquer problema. O deghost é o seguinte: caso algum objeto se mova entre uma foto e outra na sua cena, ele vai criar fantasmas na sua cena. Esse deghost, ele reduz esses fantasmas, tá? Ele reduz o fantasma criado por esses objetos que se mexam. A partir do momento que eu estou contente com o resultado do meu HDR, basta clicar em mesclar e ele vai aparecer a criação do HDR lá em cima. É só eu esperar um pouquinho. Ele está aqui criando. E a hora que ele chega no final, o meu HDR está aqui criado. Tá? Aliás, ele está aqui, criado. Ó, aqui está o meu HDR. Como a gente pode ver, ele agora tem detalhes nas áreas de sombras e tem detalhe nas áreas de luz, né? Se eu comparar com a foto original, ó, essa era a foto original, a exposição média. Vê como eu tenho muito mais detalhes agora aqui na área das rodas do carro, que é a área mais escura. Vamos deixar ele processar aqui um pouquinho. Ó, vê como eu tenho mais detalhes aqui e eu também tenho mais detalhes aqui na região que estava estourada. Então essa basicamente é a função do HDR. O Lightroom tem algumas vantagens bacanas com relação ao HDR. Primeiro, o fato de que ele cria um HDR em DNG, ou seja, ele não converte essa imagem para uma imagem JPEG ou TIFF para criar o HDR. Ele cria ele em DNG mesmo. É como se o seu HDR, o resultado fosse uma imagem em RAW, com todas as informações das 3 imagens em uma única imagem. Tá? E se eu for lá para o módulo revelação, a amplitude dos nossos comandos de exposição, contraste, sombras, realces é muito maior, graças a esse fator que nós temos de que nós temos 3 exposições combinadas. Então nossa exposição, ao invés de até mais 4 e menos 4, ela vai até mais 10 e menos 10, por exemplo. E a gente pode fazer todo o controle de exposição aqui para deixar nossa imagem como a gente quer. Mas Rafa, não ficou exagerado como aqueles HDRs que eu vejo produzido no Photomatix e em outros programas? O HDR, ele é isso, é você colocar uma amplitude dinâmica maior do que o possível em uma única captura, em uma única imagem. Todo aquele resultado que a gente vê nos outros programas de ficar super saturado, super contrastado, aquelas coisas, aquilo na verdade são artefatos criados pelo HDR, ou seja, na verdade poderiam ser considerados até defeitos do HDR. As pessoas às vezes buscam aquele efeito, mas ele não é necessariamente uma obrigação do HDR. O HDR não precisa ser daquele jeito. O HDR é simplesmente você ter uma amplitude dinâmica maior. Mas e Rafa, se eu quiser aquele efeito? Se você quiser aquele efeito, você vai tentar maximizar a amplitude dinâmica da foto, fazendo mais ou menos como eu fiz aqui, fechando os realces ao máximo, abrindo as sombras aos máximos, controlando preto e branco, aumentando a claridade para deixar a foto super nítida, né? Essa ilusão de nitidez que a claridade cria, porque na verdade é só uma ilusão de nitidez, e aumentando a vibração até o ponto que você tenha a saturação que você deseja. Particularmente não sou muito fã desse tipo de HDR, mas se você quiser fazê-lo no Lightroom, também dá para produzi-lo. Basta controlar aqui os ajustes conforme você queira, né? Eu prefiro o HDR muito mais sutil, apenas mesclando as exposições, tá ok? Vamos voltar para lá, nosso HDR está feito aqui, tá? Uma outra coisa interessante, o Lightroom ele tem um sistema que eu posso criar o HDR sem passar
por aquela tela do HDR. Caso eu esteja com pressa ou eu já tenha certeza da configuração que eu quero, eu posso selecionar as 3 fotos, segurar o Shift, clicar com o botão direito, vir em mesclar foto e HDR. Ele nem abre a janela. Ele vai direto para a criação do HDR aqui e eu posso continuar trabalhando em outras fotos, fazendo outras coisas sem problema, enquanto ele cria o HDR lá sozinho. Tá? Basta segurar o Shift na hora de clicar no criar HDR. A nossa segunda, HDR terminou de ser criado. Nosso segundo tutorial vai ser sobre panorâmica, né? No caso da panorâmica, eu botei minha câmera num tripé, acertei a exposição da cena no manual, né, gente? Não pode mudar a exposição entre uma foto e outra, então você não pode deixar, por exemplo, no prioridade de abertura ou prioridade de velocidade, porque isso vai fazer com que a câmera mude a exposição de uma foto para outra e nós não queremos isso, né? Tem que ser a mesma exposição. E aí eu fui fazendo fotos e deslocando a câmera para produzir várias fotos da cena. Isto feito, abra minhas imagens no Lightroom. Rafa, eu posso tratar as imagens? O ideal é que você trate depois de criar a panorâmica. Se você quiser tratar antes, trate todas iguais. Aplique o mesmo tratamento em todas elas, tá? Seleciono todas as imagens, botão direito do mouse, mesclar foto e panorama. Vai abrir a janela aqui perguntando o tipo de projeção que eu quero fazer e ele tem uma opção de selecionar a projeção automaticamente. Tá? E aí ele faz a seleção automática da projeção. O cortar automaticamente é que, como o HDR pode ter pequenos deslocamentos, ele pode criar essa borda branca ao redor da foto. Então eu posso criar o HDR com essa borda branca ou cortar automaticamente essa borda branca para que ela não apareça. Nesse caso aqui eu vou cortar, eu clico em mesclar e ele cria a minha panorâmica ali. Rapidinho, é só a gente esperar um pouco, né? Vai depender, obviamente, do computador de cada um. O processo pode ser mais demorado e menos demorado. Também da quantidade de fotos que você tenha. E aí é só a gente esperar um pouco que o processo vai ser feito. Lembrando que para uma panorâmica é importante você ter um tripé bacana, bem resistente, que possa ser movimentado sem que ele vá tremer, que ele vá balançar, que uma perna vai ficar mais curta. Você ter uma ferramenta de nível de bolha no teu tripé ou na sapata da câmera também pode ajudar. Algumas câmeras hoje em dia têm esse nível eletrônico, né? Você pode botar na telinha um nível para ver o nível, porque quanto mais inclinado você tiver, se não movimentar a câmera, ela for descendo ou for subindo, mais vai precisar cortar a sua panorâmica depois para que ela fique alinhada. Então, quanto mais retinha for a sua panorâmica, mais correta ela vai ficar. Tá? É sempre importante tomar cuidado com isso, e quanto mais retinha ela ficar, menos você precisa cortar depois, menos foto você vai perder no processo de criação da panorâmica. Tá ok? Vamos lá, só esperar mais uns segundinhos aqui. Não é o dia hoje, realmente está bastante demorado. Meu computador ocupa muito recurso quando ele está filmando a tela, gravando a tela. Então, por isso que está demorando um pouquinho mais que o habitual. É possível até que a gravação dê algumas travadinhas e coisa e tal. Eu espero que não, a gente vai ver quando o resultado estiver pronto. Eu provavelmente vou cortar esse pedacinho, tá, gente? Para não ficar essa demora toda. E finalizou a criação aqui do arquivo, tá? Ele já vai fazer o corte. Tá? Ele ainda está carregando e tem que esperar alguns segundos aqui para ele terminar de carregar e fazer o corte. E daqui para frente é um DNG normal que eu posso tratar normalmente e usar todos os recursos do Lightroom normalmente aqui nesse arquivo. Além de que ele é um arquivo bem grande, que ele soma toda a quantidade de pixels de todas as imagens. Tá ok? Assim como o HDR, o panorâmica também pode ser feito segurando o Shift para que você não veja a janela de diálogo e toque diretamente em frente, e aí deixa o Lightroom fazendo e você segue com outras coisas. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado.
Espero que tenham entendido como funciona a criação de panorâmica e HDR no Lightroom, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, espero que agora esteja mais claro como é que funciona a criação de HDR e panorâmicas no Lightroom. Convido vocês para virem participar com a gente lá do nosso grupo de Facebook, o Lightroom Brasil. Basta procurar lá no Facebook, o endereço vai estar aí embaixo também. Se inscreva aqui no canal, dê um joinha para receber sempre as novidades aí e ver os vídeos sempre que a gente posta aí, ser avisado bem rápido. Beleza? Até a próxima e conto com vocês.